Bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Matheus Kendo Nerrogawa de Menezes de Carvalho e hoje vou apresentar um trabalho de pesquisa chamado Uma Proposta para a Gestão do Passado, o estudo de caso do Museu Histórico de Carolina. Bem, o interesse pelo assunto da memória, né, e a relação da memória com o território surgiu ainda na época em que eu cursava museologia na Universidade de Brasília. Eu tive a oportunidade de realizar uma iniciação científica junto à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, onde foram trabalhados junto a escolas do entorno, né, da zona rural, o tema do patrimônio e da memória, né, principalmente ligado à história da cidade de Brasília e trabalhando a questão do direito ao patrimônio, do direito à cidade em relação a essas crianças, sendo que muitas delas não conheciam a cidade de Brasília ou não conviviam, né, não ocupavam o espaço do plano piloto. Na mesma época, em cursos do Instituto Brasileiro de Museus, eu tive a oportunidade de me aproximar das pautas do Museu Histórico, né, sendo que alguns desses integrantes que criaram o museu participavam desses mesmos cursos e me convidaram para colaborar junto às reuniões de gestão do Museu Histórico de Carolina que aconteceu em Brasília. Durante essas reuniões, eu pude me ambientar, né, pude conhecer melhor as pautas do museu e me envolvi na produção do Projeto Sarau, na sua quinta edição, que é um projeto cultural realizado pelo Museu Histórico anualmente. Além disso, como pesquisador em museologia, eu percebi que havia pouca produção científica no Brasil a respeito do tema, uma vez que, geralmente, né, a gente se dedica a museus de grandes centros, ou grandes museus de arte, de história, e acaba muitas vezes ignorando a importância e a relevância desses museus locais e regionais. Então, eu percebi nesse tipo de pesquisa uma grande oportunidade de desenvolver um trabalho científico, uma vez que 41%, né, dos museus brasileiros são municipais. E isso é um dado do IBRAM, do Instituto Brasileiro de Museus, da data de 2011. Então, em virtude de todas essas motivações, eu iniciei meu trabalho de pesquisa junto ao Museu Histórico de Carolina. Carolina fica localizada no estado do Maranhão, né, no nordeste do Brasil, ao sul do estado do Maranhão, na divisa com o estado do Tocantins. É uma região de cerrado, né, uma região de transição entre cerrado e mata floresta amazônica, caracterizada por grandes belezas naturais, né, um relevo único, conhecido como Chapada das Mesas. E é uma cidade histórica. Ela data. Há autores que dizem 160 anos, outros que defendem uma idade maior, considerando, né, a ocupação da região. Então, é uma cidade marcada por um patrimônio material, né, bem peculiar, singular, uma vez que possui vários casarões históricos, e nas últimas 2 décadas tem sido anunciada, né, tem sido trabalhada dentro do ecoturismo ou do turismo turismo natural, de patrimônio natural. Então, é uma região banhada por muitas cachoeiras, muitos rios, e isso gerou, nos últimos anos, o crescimento da cidade, né, devido a essa exploração turística. O objetivo desse trabalho é identificar como foi criado esse museu em Carolina, utilizando também essa oportunidade para identificar como são criados museus locais e regionais no Brasil, especificamente. Metodologicamente, ele trata de uma abordagem qualitativa, né, de uma pesquisa exploratória descritiva. Eu não pretendo resolver nenhum problema, mas sim descrever um processo e, com isso, contribuir, né, com a área de museologia no entendimento desses museus. Por meio da pesquisa documental e bibliográfica, devido a esse lugar privilegiado dentro desse grupo, eu pude ter acesso a documentos, a livros e a relatos, entrevistas semi-estruturadas que foram basilares para esse trabalho, de participar, né, por meio da observação de todos esses processos, né, conhecendo o processo de construção desse museu e participando dos produtos de comunicação que ele desenvolve, de comunicação e educação que ele desenvolve junto à comunidade de Carolina. Então, no primeiro momento, a gente percebe, na análise desses documentos, uma diferença entre a legislação nacional e a legislação estadual que regem a área de patrimônio. A legislação nacional, ela possui vários órgãos, autarquias, inclusive instrumentos de preservação, que incluem desde o patrimônio material edificado até o patrimônio imaterial. Já a estadual não é tão bem desenvolvida. E isso também se aplica às formas de fiscalização e aos instrumentos de preservação. Quando a gente quando a gente percebe a nível municipal, isso diminui ou praticamente inexiste uma legislação ou algum instrumento de preservação nesse sentido. Então, no primeiro momento, a gente conseguiu perceber a ausência desses instrumentos, né, de preservação em Carolina, o que gera a compreensão da falta, né, ou da busca por esse direito
a memória, a preservação. Eu também busco conhecer o histórico da cidade, como que ela foi formada, compreendendo a região e toda a sua ocupação, e além disso, como ela se desenvolveu economicamente e, e historicamente. Acho que é necessário esse panorama para que a gente conheça melhor o território do que a gente está falando. Nós temos uma cidade histórica, sem instrumento de preservação, e que começa a partir da década de 2000. A cidade foi amplamente divulgada no Brasil como um destino turístico, passando a receber um fluxo muito grande de pessoas e passando também a se equipar no sentido de hotelaria, de pousadas, comprando casarões antigos e reformando sem uma fiscalização. Então as pessoas elas começaram a perceber que a cidade onde elas cresceram, ou a cidade de seus pais e seus avós, estava sendo modificada sem uma fiscalização, perdendo suas características originais e afetando diretamente a relação dessas pessoas com esse casario, com esses bens tombados, né? Além disso, os museus locais e regionais, a partir dessa análise bibliográfica, se percebe que eles trabalham na manutenção da identidade local, ou seja, eles atendem a uma demanda de preservação, mas eles operam por meio de grupos específicos, atendendo muitas vezes as demandas desses grupos, né? Isso, algumas discussões a respeito de como esse museu é formado, como ele é criado. Nas entrevistas e na análise bibliográfica, eu pude perceber que existe uma gestão do passado, ou seja, o modo como as coisas são transmitidas de geração em geração, ou mesmo como a cidade se afirma diante da sua história oficial. Anteriormente ao museu, nós temos em Carolina muito forte a questão da oralidade e da produção literária. Então, Carolina foi uma cidade que teve sua efervescência cultural e econômica entre as décadas de 1940 e 1970. Durante esse período, a cidade chegou a ter 5 jornais simultâneos, revistas culturais, academia de letras, grupos de leitura e uma série de atividades culturais que identificam Carolina como um centro econômico e cultural da região. Então, o museu ele vai trabalhar com todo esse material, principalmente desse período entre a década de 40 e de 70. Eu percebo nas entrevistas que existiram tentativas anteriores de se criar museus em Carolina, tanto os museus públicos quanto particulares, mas por motivos diversos, somente a Via Verde, né, a ONG Via Verde, conseguiu, de fato, concluir um museu na cidade. Eu também percebi que o que deu força para a criação e para o estabelecimento desse museu foram 3 elementos. O primeiro deles, a questão turística, né, devido ao crescimento da cidade nos últimos anos, e a questão ambiental. Vale a pena colocar aqui que Carolina também, nessa época, principalmente em meados de 2010, passou a ter diversas modificações na sua paisagem, uma vez que foi construída uma hidrelétrica perto da cidade, e isso modifica, além do turismo, a relação das pessoas com a cidade, a relação das pessoas com a paisagem, né? Praias, parques, lugares de memória, lugares de convivência que antes eram normais, agora passam a ficar submersos. Então, existe um enlutamento muito grande em relação a esse espaço, a esse território, a essa paisagem. Outra questão mobilizadora seria a falta da fiscalização da própria prefeitura ou do próprio Estado em relação a essas modificações e a ausência de políticas públicas que defendesse a comunidade, né, dessas modificações e que possibilitasse a comunidade de criar seus espaços de memória, outro instrumento que pudesse conduzir, né, esse processo de uma maneira mais afetuosa, uma vez que a sociedade se sentiu muito desamparada em relação ao poder público, ao Estado, durante todo esse processo. Então, somadas essas questões, a gente tem a criação da Associação Carolina Via Verde, justamente para atender as demandas dessa comunidade durante esses processos de enlutamento e de censura. Eu identifico como enlutamento e censura uma vez que muitos deles não tiveram voz, e a criação dessa associação, dessa ONG, dessa organização não governamental, possibilitou que a sociedade civil se organizasse e lutasse pelos seus direitos, ou pudesse negociar junto ao Estado alguns direitos, uma vez que muitas famílias também estavam sendo desapropriadas de suas casas próximas ao rio e tantos outros problemas. Uma questão muito, muito importante em Carolina, vale a pena lembrar, são as redes de sociabilidade. E a criação desse museu, a criação dessa associação e todo esse processo só foi possível graças a essas redes de sociabilidade. Carolina, apesar de pequena, possui uma população, uma sociedade muito unida. Então, durante todo esse processo de construção dessa barragem, essas redes de sociabilidade foram ativadas em prol da criação desse museu, da criação dessa ONG. Tem carolinenses em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e em várias outras partes do Brasil, que passam a integrar
essa ONG, essa associação, e passam a discutir essas questões. Então, essa demanda, ela surge a partir dessas redes e se fortalece por meio delas. Então, inicialmente, a ONG ela é criada para tratar de questões ambientais, mas posteriormente ela vê a oportunidade da criação de um museu que possa atender essas demandas da memória, né, de proteção e de enlutamento, né, em relação àquela paisagem, aquele território, salvaguardando ou preservando o carinho, o afeto que aquelas pessoas têm por aquela cidade. Então, nesse momento, eu também me dedico a todo o processo de criação desse museu, por meio das pesquisas e da análise bibliográfica, estudando como é que foi esse projeto de criação, como é que foi concebido esse edifício, por meio de contrapartida da própria hidrelétrica, porque uma vez que todo esse processo de construção da barragem modifica o espaço e a paisagem, por lei, esse consórcio, né, público-privado, ele é obrigado a indenizar essas famílias e a indenizar essa população. Então, eles viram nesse processo uma oportunidade da criação do museu, da criação de um espaço de memória que pudesse operar junto à comunidade em todo esse processo. Além disso, a gente tem uma questão muito bacana observada, que eu acho que é uma coisa singular de Carolina, que são os festejos do museu. Os festejos do museu, justamente se trata dessa ativação dessa rede de sociabilidade em outras cidades, para angariar fundos para a criação desse museu. Então, houve todo um movimento da comunidade carolinense fora de Carolina, né, em Brasília, no Rio, em São Paulo, fazendo jantares e outros eventos culturais para angariar fundos para a construção desse museu. Aqui a gente tem uma foto, por exemplo, da época da construção da barragem, onde ocorreu na cidade diversas passeatas e reivindicações, né, de direito à cidade, direito à memória. As pessoas estavam perdendo as suas casas, então é um processo muito doloroso para essa comunidade. E algumas fotos da criação, né, do museu já pronto e da primeira exposição estabelecida no museu, que está lá até hoje, exposição de longa duração, promovendo uma pesquisa, promovendo um discurso sobre a cidade, sobre a sua história, sobre seus feitos, sobre suas grandes personalidades. Então, como resultado de todo esse processo, a gente tem a criação de um museu por meio dessas redes de sociabilidade que estabelecem operações específicas para a gestão desse passado. Então, isso se dá por meio de uma curadoria colaborativa, uma vez que várias pessoas participam da construção desse discurso. E também temos um projeto muito importante aqui, chamado Memórias da Princesa, que é um projeto de história oral realizado durante esse período, com entrevistas de anciãos, de avós, pais, e de outras pessoas também, já mais velhas, que viveram esse período áureo. Então, existe aqui um resgate de todo esse período, onde Carolina era importante, onde Carolina era valorizada, justamente como um contraponto, né, de todo esse processo de desvalorização daquela comunidade. Então, o museu trabalha nesse sentido. Por que Memórias da Princesa? Carolina, ela foi nomeada como Carolina em homenagem à princesa Leopoldina. Um de seus nomes era Carolina, então acabou ganhando esse nome. E ela era conhecida como a Princesa do Tocantins. O rio Tocantins passa pela cidade, e ela, por muitos anos, foi a cidade mais importante da região, considerada, de forma figurativa, né, princesa da região. Além disso, eu trago a questão do entendimento do público como sujeito. O Maria Xavier Cury, uma das pensadoras da comunicação museológica no Brasil. Eu gosto muito da abordagem dela. E também eu identifico a questão da função social do museu, como ela se efetiva, de fato, né? Ou seja, o museu ele passa a ser um instrumento não só de acolhimento de toda essa comunidade e transmitindo esse afeto que essas pessoas sentem pela cidade, mas também passa a operar junto ao poder público local, junto às entidades locais, e, inclusive escolas e outras instituições, passa a operar no sentido de conscientização da preservação. Ou seja, a partir da criação desse museu, a gente percebe que a própria mentalidade das pessoas em relação à cidade, em relação ao que deve ser preservado, muda. Então, a gente tem no museu, além do espaço de memória, uma referência cultural na cidade, onde todas as pessoas passam, né, a doar coleções particulares, objetos de família, de uso pessoal, documentos. Então, o museu ele acaba se tornando um centro de referência naquela cidade, para aquela população, de tudo que é relacionado ao passado, ou tudo aquilo que é
valorizado e deve ser preservado nas histórias das suas famílias, né? Então, com isso, a gente tem essa curadoria colaborativa e a montagem dessa primeira exposição, que eu também me dedico a descrever e analisar brevemente. E no último momento, existe o projeto Sarau, no qual eu tive a oportunidade de participar, que é uma das formas de comunicação zoológica que o museu desenvolve. Eu quis dar notoriedade a esse projeto porque, diferente de outros museus locais, o Museu Histórico de Carolina ele promove uma série de eventos culturais anualmente. Durante a pandemia isso foi interrompido, mas agora esse ano esse projeto retorna, que é justamente um projeto que liga o museu e a comunidade por meio da ativação de antigas tradições, contando histórias importantes que se passaram na cidade em outras décadas, casos importantes, histórias de personalidades, de pessoas importantes, performances culturais, a valorização de artistas plásticos e músicos locais. Então, existe todo um preparo que envolve a comunidade dentro dessa produção e dentro desse elenco, né, principalmente os mais jovens que desconhecem essa história, para que exista um sentimento e um momento de comunhão com o passado. Então, é a comunicação museológica na prática, né, para além da exposição. Então, isso foi pouco observado em outros museus locais, então, como tive a oportunidade de participar, isso foi muito bacana para mim como museólogo, e participar desde a construção desse texto, desde as escolhas do tema, até da produção, esse contato com a comunidade, e observar o quanto isso impacta, né, os mais jovens, para mim foi um ganho muito grande como profissional. Então aqui a gente tem uma foto de uma das edições do Projeto Sarau. É um evento que já faz parte da agenda cultural da cidade e onde o museu escolhe temas da sua própria exposição ou temas sugeridos pela comunidade para contar, né, para a cidade eventos que aconteceram sempre com muita licença poética, com diversas atrações, com poesia, com teatro, com conversas, com festas, com jantares e um momento de fato de comunhão entre aquela comunidade e com o passado de Carolina. Então, todo esse processo me permitiu compreender como são criados e geridos, né, museus locais no interior. Acredito que eu tenha contribuído, né, para a formação de um perfil historiográfico a respeito do tema e do comportamento dessas instituições, né, sempre concebidas por pequenos grupos sociais, geralmente ligados à elite cultural dessas cidades. Eu também proponho aqui o conceito de gestão do passado, uma vez que existe o desenvolvimento de diversos projetos e de operações em prol da preservação da memória local e a reivindicação, né, muitas vezes a criação desses espaços de memória. E consigo também estabelecer uma efetividade dessa função social do museu, né, que a gente tanto trabalha, que a gente tanto ouve durante o período de contato com a academia, durante o período de graduação, que é de fato quando o museu se torna um espaço de referência daquela comunidade, um espaço de escuta, um espaço de acolhimento, né, e consegue devolver para aquela comunidade educação, cultura, preservação, conscientização e oportunidades de desenvolvimento, né. Então, o museu ele passa a ser um defensor dos interesses, né, daqueles grupos sociais e frente à preservação de bens materiais e imateriais, porque se antes a legislação estadual só compreendia o tombamento de edifícios como preservação, o museu consegue identificar e consegue trabalhar junto com a comunidade outros tipos de preservação, principalmente da memória, da oralidade, dos costumes, né, da culinária, da música, da paisagem, da arqueologia, de tantas outras formas. O museu também possibilita essa manutenção da memória, né, entre gerações, ou seja, os mais novos participando do projeto Sarau, ou até mesmo visitando o museu, percebem, conhecem coisas que eles não sabiam anteriormente, e também a curadoria colaborativa, sendo que até hoje o museu recebe coleções particulares, doações de diferentes pessoas da cidade na construção desse acervo. Aqui são as minhas referências. E eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de poder estar participando desta jornada. Muito obrigado.